Bom, alguns números aí já foram divulgados pelo IBGE, já estão disponíveis aí. No caso do nosso Cariri paraibano, teve algumas cidades que teve aí um aumento de população e ainda mais residências. É o que a gente vai ver, o que aconteceu aí segundo o censo demográfico do IBGE. O IBGE divulgou nos últimos dias os primeiros resultados do censo demográfico de 2022. Em Sumé, no Cariri paraibano, os números foram positivos e teve um aumento maior de residências do que de pessoas. A gente, no dia 28, agora de junho, conseguiu divulgar os dados preliminares do censo. São poucas informações que a gente tem a princípio, Tem número de pessoas residentes em cada município do país. Temos também o número de domicílios e temos média de moradores por domicílio e algumas informações sobre a área de todos os municípios também, Então, aqui o município de Sumé, a gente ficou com 17.166 pessoas residentes, no município, que tem domicílio aqui no município, que tem endereço fixo. E isso é um acréscimo de pouco mais de 1.100 pessoas, em comparação a 2010, onde a gente tinha mapeado 16.060, pessoas residentes. Em contrapartida, a gente pode fazer um comparativo com o aumento de 1.300 domicílios, que a gente tinha em 2010 5.330 domicílios, ocupados, que morava gente aqui no município de Sumé. E nessa operação agora a gente está com 6.633 domicílios, teve um aumento de 1.300 domicílios. A gente vê que teve várias construções aqui no município, e na maioria dos municípios ao redor aqui também do Cariri a gente vê bastante loteamento, bastante construção de domicílios. Em contrapartida, uma coisa que a gente tem observado é uma queda na média de moradores por domicílio. Então a gente tem visto que as famílias elas têm se dividido entre o próprio município. Uma casa que morava 3, 4 pessoas, a média de 2010 era 3,01, hoje em dia a gente está com a média de 2,58, 2,58 pessoas por domicílio ocupado. Então a gente tem percebido que teve muitas construções, mas não teve aquele boom, aquela explosão de população como muitas pessoas esperavam que tivesse crescido muito mais os municípios, Mas é uma realidade que a gente tem visto em vários municípios que houve um grande aumento na quantidade de construções e a população ela não acompanhou esse grande aumento de construções porque, na verdade, as famílias se dividiram. Então, tem menos pessoas morando em cada domicílio atualmente. Até porque teve um aumento mais de moradia do que de pessoas, Isso, exatamente. Isso é a realidade que a gente tem visto, em todo o país. A gente vê várias construções, programas habitacionais que tiveram aí espalhados por todo o país. Então, um grande número de construções e aí todo mundo esperando que crescesse muito a população de vários municípios, inclusive do Brasil. E, na verdade, a gente viu que não cresceu tanto quanto se esperava, quanto era a estimativa dos anos anteriores. Além da quantidade de pessoas ser mais precisa agora, assim como também a quantidade de residências, tem também os dados das medidas territoriais. Essas 17.166 pessoas estão distribuídas numa área territorial do município de Sumé de 833 quilômetros quadrados. É um dos maiores municípios da Paraíba, o maior continua sendo o município de Monteiro, com maior extensão territorial. E a densidade demográfica indica que tem 20 habitantes, 20,6 habitantes aqui em Sumé por cada quilômetro quadrado. Então essas são informações que o IBGE foi divulgado assim a princípio, é uma divulgação que nunca tinha sido tão rápida assim, de um mês só. Claro que são poucas informações, mas ao longo desse ano ainda vai ser divulgado coisas novas, e assim que tiver novidades a gente pode trazer para vocês e fazer umas novas perspectivas assim, apesar de serem perspectivas rasas, quem vai ter um estudo mais aprofundado são pesquisadores, as instituições aí. A gente tem uma perspectiva assim meio rasa, mas bem interessante já dos dados inicialmente. Então, aquela estimativa que se previa acabou ultrapassando. Foi um dos poucos casos aqui que conseguiu atingir a estimativa. Boa parte dos municípios, teve municípios até que caíram população em comparação com 2010. Você vê que 90% dos municípios deve ter tido essa expansão territorial, essa expansão de domicílios. E aí, se a população... além dessa expansão de domicílios,
também teve a queda de pessoas por domicílio, né? Então isso aqui foi regra, assim, o que era 3, até que chegava perto de 4 pessoas por domicílio, hoje em dia está a média de 2,6, 2,7 pessoas por domicílio. Então, se o município não se expandiu, né, com a construção de novas unidades habitacionais, não conseguiu acompanhar essa queda de pessoas por domicílio, né? Então acabou sofrendo esse impacto, né? Então municípios como Monteiro, né, como Sumé, como Camalaú, que teve uma grande expansão de domicílios, conseguiram aí ter um crescimento até relativamente tranquilo assim na questão de populacional. Todas as informações disponíveis qualquer pessoa pode acessar através do site do IBGE e ficar por dentro dos números das pesquisas. Cara, a gente pode ver aqui também, isso tudo, já vou passar o portal, é ibge.gov.br, né? Você pode acessar por lá e ter diversas informações, e pode acessar também o Sidra. Né? O Sidra é a ferramenta de divulgação de informações mais poderosa do IBGE, que é o Sidra, SIDRA, sidra.ibge.gov.br. Eu convido também, né, aos telespectadores que façam essa consulta, porque todos os brasileiros, somos nós que construímos o censo, né, com nossas informações pessoais. E aí é interessante a gente verificar depois o resultado, né, de toda essa pesquisa, de todo esse engajamento que a gente teve em responder o questionário, né, e ver que de fato não tem nenhuma informação pessoal que é divulgada, são somente números, né, que o IBGE disponibiliza. Mais residências do que moradores, né? É incrível como é que tá as estimativas dessas pequenas cidades que cada vez mais estão ficando desertas, né? E também segue uma tendência global, na qual as cidades aí tendem a ficar mais, as famílias em tese tendem a ficarem mais sozinhas, né? Também isso aí é bom que sirva de alerta para a sociedade no contexto geral. E a gente está aguardando aí os dados, principalmente aqui de Sumé, com relação à idade das pessoas, dos moradores, né? A gente sabe que pode ser aí, se tem uma ideia de que nós estamos vivendo numa cidade de idosos, onde tem mais pessoas idosas do que jovens. Os jovens estão emigrando. Infelizmente, as políticas públicas passam, né, por cima disso, na tentativa de encobrir suas responsabilidades, acabam que dizendo, não, está crescendo, e fica criando aquele mundo de ilusões para as pessoas, né? Lamentavelmente é isso que está acontecendo. Aí se cria um mundo de ilusões, que está tudo bem, que está tudo ok, e as pessoas vão acreditando e se alimentando disso, né? Ninguém pensa fora da caixa, ninguém sai da curva, ninguém faz nada para mudar. E aí os políticos vão mantendo as pessoas cada vez mais reféns delas, vão se envelhecendo, e aí vai acontecendo isso que a gente está vendo aí, né? Ou seja, quando as pessoas resolvem ir com a boiada, acontece exatamente isso que a gente vai vendo. As pessoas vão morrendo nas suas próprias ignorâncias, né? E, pior ainda, além de morrer na ignorância, morrem ignorados pela classe política, né? Que vai passando de geração por geração e vai vivendo, não é isso? Daqui a pouco vem uma nova classe de político e assim vai se alimentando. A gente não deve esquecer que os canalhas também envelhecem. É bom a gente ter ciência disso, porque ano que vem tem eleição. Farma, produtos de qualidades, perfumaria e um atendimento humanizado. Localizado em Campina Grande, Serra Branca e Sumé. Siga o nosso Instagram, @GT Farma.